TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nós estamos aqui toda semana para levar até sua casa um programa leve, cheio de coisa bacana e com muita informação. Nós preparamos cada quadro com muito carinho, buscando trazer as melhores sugestões para que sua semana seja repleta de cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria e uma honra poder chegar até a casa de cada um de vocês e ser recebida sempre com tanto carinho. Muito obrigada! E você sabe, se perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não se preocupe, tá? Toda a nossa programação está disponível no nosso site e também nas principais redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Venha conhecer nossas páginas e, claro, interagir com a gente. E no programa de hoje você vai ver um passeio rápido pela Oktoberfest que está acontecendo em Itaipava. Uma entrevista com o vereador Yuri Moura, que vai falar conosco sobre o novo Plano Municipal de Cultura. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Jorge Luiz Borges. O programa de hoje está imperdível, faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. A Oktoberfest é um festival de cerveja originado em Munique, na Alemanha, criado pelo rei Luís I para celebrar seu casamento em 1810. A Oktoberfest é também uma feira de produtos e diversões celebradas em Munique, no estado da Baviera, no sul da Alemanha, e disseminada por vários lugares do mundo. Anualmente, mais de 6 milhões de visitantes de todo o mundo prestigiam o evento. Aqui no Brasil, o festival ocorre em vários estados, sendo o mais popular deles em Blumenau, em Santa Catarina. A tradicional festa germânica é a terceira maior do mundo, ficando atrás apenas da edição do Canadá e, claro, da original que ocorre anualmente em Munique. No município de Petrópolis, a Oktoberfest está em sua 4ª edição, celebrando a cultura alemã e homenageando os primeiros colonizadores que para cá vieram e que tanto contribuíram para a fundação e o desenvolvimento da nossa cidade. A edição de 2022 conta com 33 shows e atrações, além de, claro, muita cerveja. São 16 marcas de cervejas artesanais para você se deliciar, além de muitas outras opções para toda a família. Nós estivemos por lá no primeiro fim de semana e vamos mostrar um pouquinho do que foi a festa. Acompanhe com a gente!
O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Bom, e para você que já está acostumado com as nossas entrevistas semanais, hoje a gente trouxe mais uma. É uma pessoa muito especial, um rapaz que eu particularmente admiro muito, professor de História, o vereador mais votado de Petrópolis. Seja muito bem-vindo ao Cultura na TVC, Yuri. Oi, Sandra, muito obrigado e pela admiração recíproca. Que bom que eu estou aqui. Demorei um pouquinho, mas cheguei. É assim mesmo, a gente nessa correria, né? Eu também cheia de coisas para fazer, imagino que você muito mais, mas o importante é que a gente conseguiu aí esse tempinho para falar um pouquinho sobre cultura hoje, né, Yuri? Eu sei que a sua pauta é extensa, mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Plano Municipal de Cultura. Te peço desculpas, eu estou testado, estou negativo, mas estou com uma faringite, uma alergia que não me abandona. Sem problemas, a gente entende. Eu, inclusive, tenho feito vários testes pelo mesmo motivo, né? A gente trabalha muito com a voz, de vez em quando vem aquela tossezinha, aquele vírus e a gente precisa ver se está tudo bem, mas fica tranquilo, tá? Tá em casa. Vou acabar interrompendo em alguns momentos para tossir. Sem problemas. Yuri, o Plano Municipal de Cultura, para quem não conhece, para quem não está familiarizado com o tema, o que ele é e qual a importância dele para a cidade? Muito bom. Eu acho que o Plano Municipal de Cultura e a experiência dele em Petrópolis demonstram a importância de nós termos políticas de município, para além de políticas de governo. Isso é uma tradição no Brasil, nós iniciarmos projetos, ações, programas que estão ali na boca de um candidato, depois são consolidados no eventual governo e se perdem quando se tem uma troca. Isso é muito ruim, essa falta de continuidade. O Plano Municipal de Cultura ele é um bom exemplo do que pode ser uma sistemática de política pública, né? Porque ele traz ali o plano, obviamente, com seus 10 anos para frente, do que pode ser feito para a cultura na cidade. Junto disso tem o fundo, que é o que vai subsidiar esses projetos, tanto que o conselho, que é um outro elemento também desse sistema, define ali, através de seus editais, quais serão os projetos contemplados, e ele consegue organizar isso tudo em algo que tenha participação da sociedade civil. Então eu sempre falo com quem converso de fora da cidade, que o sistema municipal de cultura, onde o plano faz parte, é uma grande demonstração do que a gente pode fazer para a política de município, não dependendo só dos governos. Então, esse plano que pensa a cultura 10 anos para frente, com amplo debate, com a participação do Conselho, com a participação da sociedade civil, ele garante que a gente tenha de fato uma política pública em cultura. E aí vão ter os segmentos que você conhece muito bem, é da cultura. Você vai ter lá as questões folclóricas, você vai ter a dança germânica, na verdade a cultura germânica, não é só a dança, né? Sim. Você vai ter a cultura afro-brasileira, você vai ter hoje agora aí a representação da cultura italiana, você vai ter a cultura quilombola, você vai ter os pontos de cultura, você vai ter a juventude, você vai ter mais de 20 segmentos, dança, música, que se sentem representados ali e apresentam seus projetos consolidados numa lei que a gente aprova lá, que é o Plano Municipal de Cultura. Então, para quem ainda não havia entendido muito bem como funciona esse projeto, a ideia é, independente do governo que vier, dar continuidade a esses projetos, garantindo assim um programa por mais tempo de cultura na cidade. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro plano de cultura. Esse que nós aprovamos na Câmara recentemente, que eu fui o relator, ele é o segundo. Nós tivemos um que cumpriu os 10 anos passados e agora estamos apontando 10 anos para frente. Eu participei lá naquela época como coordenador de juventude. Eu trabalhava na prefeitura, na antiga CETRAC, a Secretaria de Trabalho, Ciência Social e Cidadania. Eu era coordenador de juventude e contribuí com o primeiro plano de cultura, principalmente nesse recorte de projetos para jovens. E aí o que aconteceu nesses últimos 10 anos? O Conselho Municipal de Cultura, que é essa instância participativa, ele utilizava recursos do fundo, disponibilizando editais. O que são os editais? São chamamentos públicos para que pessoas, fazedores de cultura, apresentassem as suas ações. Eu tenho um projeto de capoeira. Eu ia lá no edital, feito pelo Conselho, feito pelo Instituto Municipal de Cultura, e pedi o recurso do fundo para aquele semestre para cumprir o meu projeto. Sim. Se eu fosse aprovado pela banca lá de análise, eu receberia esse recurso público oriundo do fundo.
Só que todas essas ações dos últimos 10 anos, elas precisavam dialogar com o plano. Ou seja, ninguém poderia chegar lá e falar assim, eu conheço o secretário ou a secretária, eu sou vereador, eu tenho uma ONG e eu quero aqui botar um projeto meu. Aí o gestor público ia falar, esse aqui eu aprovo, porque é do meu interesse, esse aqui eu não aprovo. O plano, ele mudou essa história. Ele fala, o teu projeto dialoga com o plano? Sim, porque no plano lá tem projetos de capoeira nas comunidades. Então, beleza, Yuri. O teu projeto pode ser contemplado, porque ele está no que a gente planejou para a cultura nos próximos 10 anos. Sim. Mas você vai ter que fazer um chamamento público. Então, você vai disputar com outras pessoas que têm projetos de capoeira para poder ver se o seu projeto é o melhor, se o projeto é o que tem menos custo, se o projeto contempla a proposta que está no plano. Então, isso mudou. Nós tivemos um retrocesso muito grande no último governo, eu preciso falar disso. Nós tivemos um desmonte da Fundação de Cultura, o governo Bernardo Rossi acabou com a Fundação de Cultura, isso prejudicou o Conselho, que ficou super desmobilizado. Nós tivemos vários escândalos aí de não pagamento de artista, de não fazer edital, de não usar o recurso do fundo, mas assim, em tese, nos últimos 10 anos, o plano foi cumprido, boa parte dele funcionou bem esse tipo de política. O que a gente espera agora? Que com 10 anos amadurecido, independente do governo, independente de quem apoia quem, isso seja mais maduro ainda para os próximos Cumpra-se, né? Cumpra-se o que está ali. Agora, a minha principal questão em relação à cultura, Yuri, eu acredito que você também, como professor, perceba isso, eu vejo uma necessidade muito grande nas escolas, principalmente, de ter um diálogo maior, esse eixo escola, Perfeito. Esporte e cultura. Porque quando a gente pensa no aluno dentro de sala de aula, ele está tendo ali acesso a muitas informações e tal, mas tem coisas que saem do contexto da sala de aula e que ele não tem esse apoio para além dos muros da escola. Você acha que esse plano ele pode ajudar a democratizar o acesso à cultura também para essas crianças e jovens? Com certeza. Eu acho que a grande dificuldade, como você colocou, é a interseção entre escola, comunidade e atividades culturais. Você tem, às vezes, em algumas unidades, uma gestão, uma equipe gestora da escola que entende isso, professores que estão dedicados a isso. Mas em certas outras localidades você também não tem gente que pensa da mesma forma. E às vezes nem o espaço físico, né? Ou tem as limitações impostas pelo espaço físico, não tem essa oportunidade. Então, numa rede hoje de unidades de ensino no município, de 187 unidades, contando os 6 e as escolas, não dá para pensar tudo de forma homogênea, até porque nem a nossa proposta de educação de cultura é homogênea. Mas eu vejo que a gente tinha que avançar um pouco mais nisso. Alguns projetos do plano de cultura envolvem equipamentos públicos, envolvem escolas, mas não são todos, né? Eles pensam a cultura numa perspectiva mais lato sensu. Mas agora, o que eu defendo, e infelizmente isso não saiu do papel nos últimos anos, é que as próprias escolas tivessem, nas suas perspectivas de atividade, essa interseção. Os professores de arte ficam muito limitados. Às vezes tem um tempo, 2 tempos ao longo da semana, não consegue trabalhar, não tem uma estrutura. Como você falou, o próprio espaço físico não comporta. A Secretaria de Educação não tem uma proposta de fato para fazer essa interseção com a cultura. Às vezes o trabalho é até mais burocrático, né? Ficar lançando pauta, Deus me livre. Coisa mais chata, que a gente leva para casa. A gente faz em casa, no final das contas. Sem ser pago para isso, né? Leva para casa para corrigir prova, leva para casa para fazer pauta. Então você fica muito restrito ali àquela sistemática do ensino e não consegue pensar esse papel de escola, que eu acredito que também é o que você defende, que é um papel de escola comunitária. É um papel de escola que está sem muros, é um papel de escola que vai ter esporte, cultura, formação profissional. A gente tem que evoluir muito, mas eu acho que isso não é uma tarefa do plano de cultura. Eu penso que isso é uma tarefa da educação. A gente tem que avançar nesse sentido. Nós tivemos no governo interino, agora, que foi do presidente da Câmara, Ingo Ramos, a presença do professor Zé Luiz, que é meu coordenador de gabinete, à frente da Secretaria de Educação. E uma coisa que eu, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, dialogava lá nos 3 meses que ele passou, tivemos várias reuniões, era justamente essa retomada das oficinas. Que se começasse com oficinas. A Casa de Educação teve que parar as oficinas por conta da pandemia. Foi na gestão do Zé Luiz que voltou. Voltou a capoeira, ia voltar o violão 7 cordas, que é com os meninos da orquestra Rafael Rabelo, o Lucas e o João. Já se pensava oficina de xadrez. Então ele conseguiu retomar nos 3 meses que ele ficou ali, pouco tempo, essas oficinas. E a ideia era expandir para cada unidade escolar. A secretaria ia mandar o recurso
para a escola, junto da comunidade, escolher que tipo de atividade cultural ou esportiva deveria ter ali e aí contratar o profissional para ele poder fazer essa atividade. Para quê? Para isso não ficar também onerado em nós, professores, que já, como você falou, estamos apegados a outras disciplinas e a outros trabalhos, né? Mas eu defendo isso ainda, né? Eu até pedi uma reunião com a Secretaria de Educação para falar sobre isso. Como é que vai ser a Casa da Educação agora? Como é que vão ser essas oficinas em outros lugares, nos distritos? Espero que a gente consiga avançar. Eu acho que essa abertura para se conversar, para se dialogar, para ouvir professores e ouvir também os líderes comunitários, como é importante, né, Yuri, você ter um espaço para falar sobre educação, esporte, cultura, porque é isso que conta no fim de tudo, né? Você ter como inserir essa população em outras situações que não só apenas a escola e o conhecimento, que é válido, é importante, é necessário, mas também a vida cultural, né? Eu lembro muito, conversando com você sobre isso, da música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E é necessário. Nesse momento, quando você tem em mãos esse plano que vai até 2031, é isso? Isso. 2031. Você vê, de fato, um futuro diferente, um futuro já planejando para a próxima década, uma nova geração mais entrosada, com mais perspectivas e oportunidades? Eu vejo, porque eu confio muito na sociedade civil. O poder público rateia muitas vezes, e isso é errado, a gente tem que mudar essa realidade. Até aqui nos bastidores a gente falava sobre isso na moradia, mas é importante entender que o compromisso público não passa só por quem está ocupando cargo, né? Quando a gente fala de cultura, a gente tem que entender que tem a sociedade civil. Quando a gente fala de educação, tem a sociedade civil. Como é que eu vou falar de educação sem falar das famílias? Como é que eu vou falar de defesa civil sem falar de quem mora? Desculpa. Como é que eu vou falar de cultura sem falar dos artistas, dos fazedores? A minha expectativa é que aconteça uma mobilização da sociedade civil para garantir esse plano. Como eu disse, nos últimos 4, 5 anos a gente teve uma dificuldade, principalmente no último governo, de funcionar o plano, de funcionar o fundo. Mas a sociedade civil se organizou da mesma forma, montou um Fórum Popular de Cultura, continuou batalhando. Eu, por exemplo, sou do Carnaval, a gente tem um bloco Boa Praça, a gente fez o bloco Boa Praça mesmo sem a liberação da prefeitura. Sim, a gente fez. dá-se um jeito. O solstício do sol aconteceu de novo esse ano, está aí há mais de 20 anos. Isso. A tribo de Gonzaga faz lá o carnaval dela, então a gente, além dos shows que fazem ao longo do ano, mas assim, são coisas que vão acontecendo. O que a gente tem que tentar garantir, aí é o meu papel como vereador, é que o poder público garanta os recursos necessários para isso. Então, na votação do orçamento que a gente vai ter na Câmara recentemente, eu já vou fazer várias emendas para a cultura, para o fundo de cultura. Para quê? Para garantir que nesse plano, junto desses editais, a gente tenha lá, ao invés de 100 mil, 200 mil, 400 mil para esses projetos. O que quer dizer que se tiver mais dinheiro, mais projetos podem ser contemplados do plano. Mais crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos podem ser inseridos nessas iniciativas. Sim. Então, eu acho que são dois movimentos. Sociedade civil se manter mobilizada e fazendo cultura, seguindo o plano a partir das suas ações, e a gente no poder público conseguir forçar os recursos e o respeito ao plano necessário para que daqui a 10 anos a gente encontre um ambiente melhor. O que eu posso dizer, como quem é conselheiro do Conselho de Cultura, quem participou do primeiro plano, quem agora foi relator do segundo, é que quando eu olho lá para trás e olho para hoje, teve um avanço. Não é o que a gente quer ainda para a cultura da cidade, não é o que os fazedores de cultura merecem. Mas é um passo grande, hein? O plano foi fundamental para isso, um passo grande. Com certeza, toda ação é válida, né? Agora, Yuri Moura, quando a gente fala em professor de história, que você foi, a gente não deixa de ser professor, né? Sou professor, estou vereador. Isso, exatamente. Quando você pensa na sua profissão, no seu trabalho, você vê, assim como eu, um potencial muito grande nessa cidade que ainda não está sendo amplamente utilizado? Totalmente. Histórico e também cultural, pegando um pouquinho desse papo nosso. Sim. A gente tem uma dificuldade em Petrópolis, eu falava isso já em sala de aula, que é de identidade. O petropolitano tem uma crise de identidade. Porque ao mesmo tempo que a gente é uma cidade de médio porte, são poucas cidades brasileiras de médio porte, 306 mil habitantes, 7ª economia do estado, 5 distritos, um território grande, tem economia aqui, tem desenvolvimento aqui, nós não somos uma cidade interiorana. Sim. Ao mesmo tempo que a gente é isso, nós também temos muito de província. A gente é região metropolitana, mas também é interior,
tem umas certas tradições aqui que não são parelhas ao que uma metrópole tem. Né? Petrópolis é sui generis, ela é particular. Ao mesmo tempo que ela fala que é uma cidade imperial, que é um título que foi dado, né, pelo governo Figueiredo ainda, na ditadura militar, ela é uma cidade operária antes de ser uma cidade de império. Né? Por que eu digo isso? Porque o título veio depois do império. Né? A gente tinha aqui um papel óbvio no império, mas a gente tem que lembrar que o que fez Petrópolis de fato, junto da chegada dos primeiros homens e mulheres negras aqui, antes mesmo dos alemães chegarem, que foram importantíssimos, foi essa característica operária, né? Que aí vieram os italianos também, outras etnias que estão aqui e formam a nossa identidade étnica, né? Isso. Mas quando você vê Petrópolis cheio de fábrica, eu vejo mais fábrica do que palácio até. Tem lá um museu? Tem, mas tem do lado ali a fábrica São Pedro de Alcântara, tem lá a catedral, que é um outro equipamento turístico, né? Mas se você for lá na matriz de Cascatinha, lá você vai ter também a antiga fábrica Petrópolis lá, né? Então você percebe que o que forjou mesmo a cidade foi a história operária. Claro, nunca é uma coisa só, né? Nada é homogêneo, como a gente falou. Isso. Mas me preocupa muito nós falarmos muito da fatia do império, dessa coisa provinciana. O cara monta a pastelaria imperial. Isso. O cara monta o bar imperial. E não reconhece que a gente tem um histórico operário, porque todo mundo aqui, eu sou plural na minha formação de família, tem o Lucas. O Lucas é um sobrenome, é italiano, porque meu avô tinha uma tradição italiana. E os italianos foram os maiores trabalhadores fabris aqui em Petrópolis, faziam greve, o movimento sindical foi organizado por eles, eram anarquistas. Desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Isso não é falado. Porque não se tem a pastelaria do operário, tem a pastelaria imperial. Isso. Então essa identidade é confusa, porque ao mesmo tempo que a gente vive uma cidade que fala do império o tempo todo mundo veio do operariado. E isso não está bem resolvido na nossa memória. O que a gente tem feito lá na Câmara, pela Comissão de Educação, é iniciar um debate. Eu vou chamar pessoas da rede para isso, né? A gente começou a montar esse plano agora, para discutir a matéria de HGTP-ET, que é a disciplina de História, Geografia, Turismo, Trânsito de Petrópolis. Então, uma disciplina que virou qualquer coisa, né? Vamos melhorar esse nome. Não, virou qualquer também, coisa, né? Porque, assim, esse nome não pode ir do turismo ao trânsito. E olha que os profissionais que forjaram ali as apostilas, os conteúdos, trabalharam muito e fizeram um bom trabalho para dar conta disso tudo. De abranger com poucos tempos ao longo da semana. 2 tempos, às vezes, no máximo, né? Então, eu vou chamar esse pessoal que já trabalha na rede com isso. Estou chamando também algumas pessoas que me procuraram com projetos. Vou dar um exemplo aqui. Teve um rapaz que me procurou porque ele é sobrinho neto do Irineu, que é um cara que corria no que seria lá atrás a Fórmula 1, né? Corrida de carro no início do século XX. Que tivemos aqui na cidade, né? Que tivemos. Esse tio-avô dele morreu aqui. Ele porrou na árvore, morreu no rio, tem a foto dele morrendo. Nossa. Não é uma coisa absurda de ver, né? É ele voando, sendo projetado assim dentro do rio. O registro do acidente. O registro do acidente, perfeito. E aí ele fala assim, cara, ninguém fala do meu tio-avô. E ele era tipo o Ayrton Senna da época. Eu falei, não conheço esse cara, mentira. Ele não começou a pegar jornal. O cara era uma celebridade. Olha. Uma celebridade nos anos 20, 30, uma coisa assim. E ninguém conhece. Aí você vê, a gente teve a Casa da Morte aqui em Petrópolis, Inês Etienne Romeu, porque a gente fala pouco dela. Muito pouco. Então tem muita coisa que eu acho que esses elementos que forjam a identidade precisam ser trazidos. E a gente está tentando fazer esse esforço. Vou chamar esse pessoal da educação para isso, vou chamar esses interlocutores, desde das pessoas que falam de personalidades, até gente que discute a memória da ditadura e tudo mais, para tentar discutir isso de uma forma ampla. Só um recorte também, Sandra. Fui procurado também por representantes do movimento ferroviário. Olha. Que é outra coisa, a gente está falando do Morro da Oficina. Por que é Morro da Oficina? Por que é Morro dos Ferroviários? Porque a gente fala pouco da história das ferrovias aqui. Temos lá em Nogueira um centro cultural lindo. Tem lá ainda. Muita gente não conhece, da cidade não conhece. Não tem ideia do que foi isso. Pô, a primeira estrada férrea do Brasil, passou por aqui. Vou lá na Casa Visconde de Mauá. Não sabe que o cara foi o cara que idealizou isso tudo. Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que... Não é fácil, mas a gente tem que fazer. Aí, te respondendo de forma mais direta, acho que a gente tem que resolver esse problema com a nossa identidade, porque não está certo todo mundo achar que é filho do príncipe. Isso eu tenho um problema ideológico com isso, né? Porque o pessoal fala, em Petrópolis todo mundo é rico, todo mundo é europeu, todo mundo... Não é isso. Isso não é Petrópolis verdadeira. Para a gente poder superar isso, tem que entender que isso é mentira, né? E, a partir disso, resgatar a nossa autoestima, porque a gente está muito com a autoestima baixa.
O mundo todo passou pela pandemia, o mundo todo passa por uma crise econômica, mas a gente está tomando muita porrada, né? Essa tragédia agora. Então está todo mundo, o Petropolitano está sem esperança, a crise política que a gente teve, o prefeito ganha, não assume, aí vai à Câmara, aí volta, aí o histórico passado também ruim, a própria Câmara, com o vereador preso, com o vereador foragido. Aí o cara olha para Petrópolis e fala, o que meus alunos me falam, deve falar para você, Sim. Eu quero ir embora daqui, eu não vou ter emprego, professor, eu não tenho onde estudar, a gente tem que mudar essa realidade. Essa incerteza política gera uma incerteza social muito Exatamente. grande, né? E é com essa incerteza que a gente se depara todos os dias. Todos os dias. Agora, Yuri, me fala um pouquinho. Quando a gente fala desses projetos todos e do que a gente pensa para daqui 10 anos, 20 anos, em algum momento você imagina que Petrópolis, de fato, tem condição de dar a volta por cima? E aí eu incluo também outros temas que a gente não tratou até então, como política de habitação, de emprego, tudo isso que a gente sabe que é uma ferida aberta na nossa realidade aqui, petropolitana? Com certeza, eu tenho esperança, senão eu nem estava na política. Eu acho que nem você estaria aqui como educadora, como fazedora de cultura, como comunicadora, porque se a gente perder a esperança, a gente perdeu tudo na vida. É verdade. É preciso ter esperança e coragem, sempre manter seus princípios, né? Mesmo que a gente erre ao longo do caminho. Mas a minha preocupação é porque esse pacto não passa só pelos políticos, esse pacto não passa só pela imprensa, esse pacto não passa só pelos empresários, esse pacto tem que ser social. Porque quando a gente fala de moradia, por exemplo, nós não podemos ignorar que tem um grande interesse econômico nas terras de Petrópolis. Não tem terra para construir casa para pobre, mas tem terra para construir Lagos de Itaipava. Os grandes condomínios. Eu estou citando o nome de empresa porque é isso, né? Não tem relação nenhuma, nem quero ter. Mas os condomínios estão ali. E aí, mas ali não podia ter feito um projeto habitacional? Ah, mas não é viável economicamente. Mas, é viável para o ente privado, para gerar especulação imobiliária. Você tem 4 famílias que dominam quase todas as lojas da Rua do Imperador. E aí, quando a gente tenta lá na Câmara fazer o IPTU progressivo, não sei o quê, faz, mas aí não tem fiscalização, não é cumprido. Fiscalização que eu falo do município, né? Porque eu posso fiscalizar como vereador, mas eu não posso multar alguém. Exato. Né? Legalmente eu não posso fazer isso como vereador, não tem esse poder. Aí você vai avançando uma coisa ou outra, não vai. Aí você pensa assim, a própria questão de defesa civil. Não tem uma obrigação social disso também? Da pessoa, não digo de quem é menos esclarecido, de quem não tem acesso a comprar, né? Essas pessoas estão numa outra situação. Sim. Mas estou dizendo, será que não é um pacto comunitário do cara saber que ele não pode jogar o esgoto no vizinho? Exato. Porque é isso, gente, na boa, né? O cara pode, às vezes, não ter a noção que vai cair o terreno, como se faz a drenagem, isso aí tudo bem. É o que eu falei, são pessoas que estão numa outra situação, o Estado não chegou, o Estado tem uma responsabilidade. Mas tem problemas ali que são de convívio, né? O cara faz um muro no terreno do outro, aí o muro cai na casa do outro. Então, aí as pessoas, aí dá um problema, todo mundo fala assim, pô, mas só o poder público. Não, o poder público ele é feito por cidadãos que ocupam funções públicas. Eu não abro mão do meu mandato de cidadão, né? Eu já fazia uma militância antes de ser vereador e vou continuar se perder o mandato, né? E tenho responsabilidade nisso, porque não dá só para terceirizar, né? Aí por isso que eu falo do pacto, né? Tem que ter um pacto de todo mundo, né? Por que tem a tragédia? Porque não teve política de moradia, culpa do poder público. Porque a especulação imobiliária em Petrópolis é fortíssima, culpa do poder econômico, né? Porque algumas pessoas que estão nas comunidades às vezes não respeitam o próprio vizinho. Culpa da sociedade civil, ou parte dela. Sim. E por que a gente tem que fazer uma grande briga ao invés de tentar entender a complexidade do problema para resolver? Então, quando eu falo pacto, é isso. Se não tivermos um pacto, ficar todo mundo só, e sempre com o poder público, né? A culpa sempre é do poder público. Não vai dar certo. Não vai funcionar, porque a gente não vai entender o problema, não vai pactuar em conjunto para superar. Aí eu acredito que a gente retoma o emprego, aí eu acredito que a gente vai ter política habitacional decente, aí eu acredito que vai ter cultura nas comunidades, aí eu acredito que a escola vai estar aberta, aí eu acredito que a saúde vai funcionar. E aí a gente vai evoluir. Claro, com o poder público tendo a responsabilidade e obrigação que ele tem, não abro mão disso. Mas temos que estar juntos. A sociedade, se ela não se inserir nesse pacto, nada acontece, né, Yuri? Inclusive fiscalizando, porque às vezes tem a verba, às vezes tem o dinheiro, às vezes tem as possibilidades econômicas e todas as outras que a gente poderia citar, mas falta fiscalização também. E não é só um órgão fiscalizando o outro, é a própria sociedade, né? Cobrando, tomando partido, conhecimento, como é importante. Você sabe que agora no ensino médio,
nós temos uma disciplina chamada Projeto de Vida, né? Sim. Esse novo ensino médio. E aí eu trabalho algumas turmas com essa disciplina, assim como outros colegas também. E aí eu sempre falei isso, a gente carrega muito essa coisa de terceirizar a culpa sempre dos nossos fracassos. É claro que você tendo um poder grande, né, de agir e mudar a vida das pessoas, você pode ser o diferencial na vida delas. Mas quando a pessoa, o cidadão, faz alguma coisa boa, eu escrevi um livro, é mérito meu. Mas se eu não pudesse publicar, é culpa de quem que eu não pude publicar? Sim. Então a gente tem esse tipo de problema ainda. Será que é possível a gente trabalhar em uma sociedade em que cada pessoa conheça a sua limitação e pare de terceirizar para o outro aquilo que não consegue resolver? Perfeito. Ou que consegue? Isso passa pela educação, como a gente passa sempre pela fala, educação, não tem como, né? E passa por uma educação de valores e de princípios. Sim. E aí, eu não sou um cara conservador, eu sou do PSOL, eu sou de esquerda, mas isso não quer dizer que eu não tenho princípios e valores. É que os meus princípios Todos e valores... temos, né, Yuri? As Exato. pessoas confundem muito isso. Não, né? porque as pessoas, a gente está no momento do Brasil que todo mundo acha que só tem princípio e valor quem é de direita, quem tem alguma religião. Eu tenho a minha religião também, né? Então assim, eu sou pai de família, tá? Só que eu não jogo isso na minha campanha, eu sou pai de família. Não preciso, sou pai de família, né? Eu tenho um filho. Você também é a favor da família? Eu sou a favor da família, não é porque eu sou de esquerda que eu sou contra a família. Só Exato. que eu vou criar o meu filho com os princípios dos valores do bem comum, de não ser preconceituoso. É um valor meu, é um valor do que eu acredito. Respeito, né? É o valor do respeito. Eu vou criar meu filho para não ser um cara egoísta. Logo, isso me coloca distante ideologicamente de quem acha que ganhar dinheiro é tudo na vida e que a sociedade tem que ser baseada em ganhar dinheiro. Isso aí é o outro lado da política, eu estou do lado daqui, que acho que tem que compartilhar as coisas. É claro que eu preciso de dinheiro para viver, é claro que o dinheiro é o meio para a gente poder comprar comida, comprar uma casa, e a gente quer dividir a prosperidade, eu não quero dividir a pobreza. Isso. Mas eu não acho que você ter uma sociedade baseada numa lógica de mercado vai dar certo, porque senão eu vou para a escola pensando no mercado. Eu vou olhar para minha esposa pensando no mercado. Troco, não destroco, ela vai olhar para mim também, troco, destroco. Esses são os valores. O meu valor é o contrário, é o valor de viver em comunhão. Com os meus erros, com os defeitos, com a dificuldade que a vida em sociedade impõe, porque eu vou errar, você vai errar, mas a gente tem o valor de entender que o ser humano é falho, como você colocou bem, num projeto de vida, que o ser humano tem as suas limitações e eu tenho que reconhecer isso sem culpar o outro. Exato. E para isso cada um tem que fazer a sua parte. A primeira coisa é fazer a parte. Então, tem uma coisa que a gente brinca lá na Câmara, cada vereador tem uma opinião, eu não falo com todos, né, mas assim, tem uma boa relação com a maioria. Eu falo assim, cara, eu não levo desaforo para casa de eleitor. Eu não levo. Uhum. O dia que eu for pego roubando, o dia que eu for pego desrespeitando o dinheiro público ou os votos que me deram, eu tenho que levar desaforo. Mas eu, com a minha atuação hoje, eu não vou ouvir desaforo, não fiz nada de errado, não roubei ninguém, então não tô lá fazendo sacanagem, então não vou levar, porque senão ele está terceirizando a frustração dele em mim sem olhar meu trabalho. Teve um cara que me parou essa semana na rua e falou assim, pô Yuri, eu não lembro qual foi a lei. Não, teve um que me parou na boa e falou, pô, eu não sabia, legal, vou pesquisar. Mas teve um que me cobrou, eu acho que foi a questão foi a morte da Maria Tereza, da criança que faleceu, lá no SEI. E aí ele falou assim, pô, tinha que ter uma lei que todo mundo tinha que ser treinado. Eu falei, tem a lei federal, Lei Lucas. Lei Lucas, E eu regulamentei aqui em Petrópolis, a regulamentação é minha. Pô, mas agora que morreu, eu falei, não amigo, eu protocolei em fevereiro, ela morreu em maio. Só consegui aprovar agora porque tem a tramitação da Câmara. Sim. Mas isso aí ninguém sabe. Eu falei, você é cidadão, você tem um celular, não tem? Você é um cara esclarecido, porque você está sabendo do assunto da cidade. Você sabe que a gente perdeu uma menina. Você sabe que os profissionais estão tristes com isso, a família perdeu a filha dela. Só que assim, você olhou, você está me criticando, eu sou vereador, só tem 15 em Petrópolis. Você entrou na internet para ver se eu falo sobre isso? Não, mas aí, eu falei, não, mas aí não, cara, você tem o teu papel de cidadão, irmão. Se você está me criticando, você tem que olhar minha rede para ver se eu estou falando sobre aquele assunto. Isso. Você nem pesquisou se tinha lei ou não, você está me criticando por prato, não sabe? Aí ele foi, baixou a cabeça, foi embora e resolveu. Porque assim, se ele cobra assim, Yuri, você não tem nenhuma lei sobre algum assunto que eu não tenho lei. Aí eu falo, pô, irmão, verdade. Pode me cobrar que eu vou pensar sobre isso, mas desculpa que eu estava olhando outra coisa. Mas então é isso que você falou, cara. Ele jogou em cima de mim um fato que ele não conhece, que ele não pesquisou, mas ele quer ter uma posição para poder me criticar. Então eu não vou aceitar isso, cara. Não tem como. É difícil, né? Mas muito isso. Complicado. Fui respeitoso, ouvi, só não vou ouvir desaforo de forma injusta. Mas faz parte da função que eu exerci, né? Eu tenho que escutar. Tem que escutar. Mas faz parte disso que você falou, das pessoas às vezes terceirizarem uma coisa sendo injusta, né? É verdade.
E aí, você como vereador mais votado, o que pesa mais? A missão que você carrega com esses votos ou a responsabilidade? Olha, boa pergunta, hein? Eu acho que o que pesa mais para mim é a missão de, quando acabar um mandato, que pode ser reeleito ou não, olhar para trás e ver que eu consegui contribuir. Né? Que as pessoas, que não precisa ser todo mundo que votou em mim, né? Que às vezes as pessoas mudam de posição, podem discordar de mim, isso faz parte do processo, mas que a maioria fale assim, pô, valeu a pena votar nesse cara. Né? Ele realmente nos representou, com erros e com acertos, conseguiu avançar em certos projetos e em outros não, mas ele nos representa, então ele é fundamental, ele é necessário nessa tarefa. Ninguém é necessário, né, porque são pessoas, né, pessoas que são importantes, são ideias, mas às vezes você pode configurar se propondo, sendo representativo para projetos que estavam ocultos, né? Então eu quero ter esse reconhecimento, não por conta só de uma coisa de vaidade, que todo mundo tem, eu não vou negar, mas de poder saber que valeu a pena, né? Porque é difícil ganhar uma eleição, é difícil ser uma pessoa pública, é difícil ser cobrado, às vezes de forma injusta, é difícil ter que tomar 40 decisões por dia. Todo dia ali a gente vota coisa pra caramba, né? Às vezes você pode votar errado, acontece, né? Tem que fazer a minha culpa. E aí é mais difícil ainda quando depois disso tudo passar, se você olhar para trás e falar assim, caramba, desperdicei a confiança das pessoas. Isso eu não quero ser, não. Entendi. Essa é a dificuldade. Então você acha que através do seu mandato você pode de fato mudar a vida de muita gente, né? Com certeza, com certeza. Até porque o mandato não sou só eu, né? Tem muitas pessoas trabalhando nisso, gente que está no gabinete, gente que não está. É um projeto mais coletivo. É que pela forma de eleição que a gente vive, tem que botar um nome, uma cara na urna. Mas eu estou aqui e as pessoas estão fazendo outros trabalhos. Então, a gente atende aí, em média, 10, 15 pessoas que estão com problema no aluguel social. Sim. Às vezes uma dúvida, às vezes uma orientação, às vezes algum erro burocrático com o Estado ou com a Prefeitura. A gente faz atendimento em comissão de direitos humanos que eu presido, que ninguém sabe. De violência contra a mulher, de problemas de alienação parental, porque são questões de direitos humanos que a gente tem que manter reservado para identificar, para preservar as pessoas. Né? A gente resolve problemas, às vezes, de acesso à política pública. Pô, eu entrei com um exame e até hoje não me chamaram. Eu não furo fila, não tenho nem esse poder, nem faria, porque isso é ilegal. Mas eu posso ligar para a Secretaria de Saúde e falar, ó, peraí, pô, recebi aqui 4 pessoas que estão na fila para um exame, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Fiscalizar. Isso. Então tem um dia a dia. E para além do dia a dia tem grandes projetos, né? E aí eu tenho muito orgulho de, por exemplo, em 4 meses de mandato ter conseguido aumentar o aluguel social em Petrópolis. Foi proposta do nosso mandato. Hoje o aluguel social em Petrópolis é o maior do estado. E antes da tragédia. Antes da tragédia. A gente tem aluguel social do estado em R$500. Alguns municípios trabalham com R$400. Aqui em Petrópolis, depois de 7 anos, a gente conseguiu aumentar para 550. 10% e botou um dispositivo na lei que todo ano tinha que ser aumentado o valor. Porque a gente percebeu que tinham 400 famílias que recebiam R$500 da prefeitura, mas tiravam 300 do bolso para compor o aluguel social. E enquanto não tem política de moradia, o aluguel social ele é necessário. Sim. Então consegui fazer isso. A gente, quando a pandemia estava no pior momento, criou o Petrópolis Sem Fome. Ajudamos a articular instituições sociais, famílias, voluntários e atendemos mais de 500 famílias, fazendo doação, apoiando e tudo mais. Quando eu olho para a educação, para os servidores, nós conseguimos 2 jateios do Fundeb, lei minha, de minha autoria, junto do CEP, que é o sindicato da categoria. Só Petrópolis teve 2 jateios, que é a sobra do dinheiro da educação, que a lei federal diz que pode ser... Que não foi aplicado durante o exercício. E exatamente, para não devolver para o governo federal, a gente pode ratear entre os profissionais. E aí eu estou falando dos profissionais que trabalharam na pandemia. Isso. Minha mãe é inspetora, minha mãe foi entregar cartão Melena Certa no auge da pandemia. Minha mãe pegou Covid por causa disso. Ela não merece um reconhecimento? Eu sei que tem vários outros profissionais que também se expuseram, claro. Mas se a gente tem um recurso que vai ser devolvido para o governo federal e pode ser valorizado para os servidores, por que a gente não faz isso aqui? Que é verdade. Eu fiz a lei e a gente conseguiu 2 jateios, que deu mais dignidade aos trabalhadores da educação. Nós somos trabalhadores da educação. Sim. Dá para ter educação sem valorização do trabalhador? Não funciona. Não funciona. Então, posso falar uma série de coisas aí. Agora fui relator do plano de cultura, que é uma coisa importante. E o transporte público? Transporte público. Dia 25 está chegando. Vamos contar para o pessoal o que tem dia 25. Tá, é uma vitória, né? É uma vitória, que é uma luta que, obviamente, não é só do nosso mandato, é uma luta que envolve muita gente, mas nós tivemos participação ativa nisso, né? A minha presença está citada na decisão do Dr. Juiz Jorge Martins,
que teve um trabalho brilhante junto da doutora Vanessa Katz, do Ministério Público, também outra pessoa brilhante, que se preocupa muito com a cidade. E eu fui lá na condição de conselheiro do transporte, que tem um conselho do transporte, conselheiro do transporte como representante da Câmara, né? A Câmara tem uma cadeira. E eu participei dessa audiência pública que definiu a volta de 100% da frota, que é uma coisa que eu já tinha entrado na Justiça 2 anos atrás, sem ter mandato, não só eu, um monte de gente, tá? Mas que a gente bate com as fiscalizações, que eu cobro multa por ofício para a CPTrans todo dia de carro que quebra e tudo mais, e dei a minha contribuição nesse processo. E o que está colocado? Que a partir do dia 25 as empresas precisam voltar com 100% da frota. Senão vão pagar uma multa de R$300 mil, mais uma multa diária lá que vai acumulando. Eu não me lembro o valor agora. E o que é 100% da frota? É voltar como era antes da pandemia. Se na linha 100 você tinha 5 ônibus rodando com tais horários, e a gente tem isso, tá? Eu tenho isso. É meu trabalho de vereador. Eu tenho, eu vou poder bater direitinho. Se você tinha, sei lá, vou dar um exemplo, linha 100 tem muito mais do que isso, né? Mas 5 carros com 10 viagens, tantos horários, e na pandemia eles diminuíram isso, eles têm que voltar para o que era antes da pandemia. Voltar ao patamar antigo. Patamar antigo, porque já foi dado prazo para eles, em próprio juízo, e eles não cumpriram, teve aumento de passagem, aí eu lembro, eu fui o único conselheiro do Comutran que votou contra. É um tipo de coisa que eu ando na rua, olho, e as pessoas falam, cara, que bom que eu votei em você, porque você sempre fez greve com os rodoviários, você sempre foi contra o aumento de passagem quando era estudante, e agora você foi conselheiro de quem define se vai aumentar a passagem, você foi o único que votou contra. De 31, só eu votei contra. Eu me lembro da sua indignação ali. Saí daí, já fez o vídeo ali por conta. Já fui por conta, embalado. Embalado. Mas é isso, então eles têm que voltar. O que eu vou fazer? Dia 25 é um sábado, né? Sim. Isso atrapalha um pouco, porque sábado já tem um horário diferente. Diferenciado. Tem diferenciado, né? E isso aí pode dar alguma margem para as empresas de ônibus fazerem alguma manobra, porque eles fazem, né? Eu estou mais preocupado com a segunda de manhã. Isso. É onde a gente vai para a rua cedo, desde madrugada, para bater se está cumprindo ou não, porque aí eu vou fazer o quê? Eu mesmo, já que eu estou citado na decisão, na qualidade de vereador, eleito pelo povo, vou levar a juízo o que eu pegar que não está sendo cumprido. Aí eu vou fazer o meu papel de fiscalizar, de falar, doutor, 300 mil de multa. Ah, mas as empresas de ônibus estão quebradas por causa do diesel. Concordo, mas todo mundo aqui está quebrado por causa do diesel. É verdade. Isso aumenta tudo, né? Aumenta tudo. E eles aumentaram a passagem. E se é ruim, entrega. Porque aquilo ali é uma concessão pública. É o Estado dizendo, você pode... Estado, prefeitura, governo, né? Você pode explorar isso aqui, empresário de ônibus. Você vai pegar o transporte público e vai ganhar dinheiro para executar esse serviço público. Ele pode falar assim, não está valendo a pena para mim, eu vou devolver. Não quero. Por que não devolve? Isso. Se está dando prejuízo, como eles estão falando, algum padeiro mantém a padaria que dê prejuízo? Nenhum. Algum vendedor de pipoca mantém a pipoqueira dele ligar se estiver dando prejuízo? Não. Então por que o empresário de ônibus está fazendo isso tomando prejuízo? Ladainha, né? Tem coisa errada Tem aí, coisa né? errada aí, né? Agora, nós falamos sobre todas as ações, algumas delas, né, que você tem encabeçado, tomado à frente e ajudado, né, através do seu mandato. Agora, fala para mim, o que mudou a presença do Dom na sua vida como cidadão? E isso faz parte também da construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor, que você quer deixar para ele, porque quando a gente é pai e mãe muda muita coisa, né? Olha, Sandra, muda tudo. Tem alguns chavões que as pessoas falam. E tu vai ser pai? Vai mudar tudo. Passa rápido. Aproveita. É tudo verdade. Eu falo para você que vai ser mãe ou pai, é tudo verdade. Passa rápido, é a melhor coisa da vida. Você tem que curtir o máximo que você pode. Isso. E muda tudo a tua perspectiva, as tuas ideias e tudo mais, né? Eu falei hoje com um amigo meu, almocei com ele, Roberto Costa, jornalista, grande amigo meu, e falei para ele que às vezes eu que amo o meu trabalho, acordo lá de manhã, quando ele acorda umas 7 horas, assim, me dá vontade de não ir trabalhar, para ficar um pouquinho. Hoje, por exemplo, foi assim, né? Eu falei, podia ficar, às vezes muda a agenda, eu trabalho até tarde, né? Compenso ali, mas é desse nível, de você que ama o que você faz, querer ficar cheirando o teu filho, beijando teu filho. Curtir mais um pouquinho. Curtindo mais um pouco, ainda mais ele que está numa fase desse 1 ano e 2 meses que é despertar das coisas, né? Começa a falar, já está andando pra caramba, aí você quer viver aquilo. Mas muda muita coisa. E me mudou como político também, pode ter certeza, né? Essa visão de ser pai, de compor uma família a qual você tem uma grande responsabilidade ali junto da sua companheira. Tanto que no dia 11, talvez, posso estar errando a data, a gente vai fazer uma audiência pública na Câmara, que eu pedi,
sobre paternidade ativa. Olha. Nós vamos debater isso, porque não é só a questão do papel do homem, do machismo, tem uma questão também de saúde do homem. Porque existe uma política nacional da estratégia de saúde do homem que aponta, dentre todos os eixos, tem eixo de IST, que é a antiga DST, causas externas, porque tem muito homem que morre em acidente de carro, violência, né? O homem é coisa difícil, né? A gente faz muita besteira, né? Tem doenças crônicas, também é uma coisa que mata muito homem no Brasil. O cara, infarta, o cara tem diabetes. E tem um eixo desse que é a paternidade ativa, que fala sobre os eixos da saúde do homem. E por que a paternidade ativa é tão importante, além do cuidado com o filho, do cuidado com a família, do cuidado com a companheira? É porque quando ele é forçado a fazer o pré-natal do companheiro, ele é puxado para o SUS. Aí aquele cara que nunca fez o exame, porque, não vou no médico, não dá jeito, não sei o quê, ele vai ser obrigado a fazer por causa do pré-natal da companheira. Aí, às vezes, ali ele já detecta uma doença crônica. Aí ele tem que fazer o exame de IST. Aí, às vezes, pega uma sífilis ali, aí já vê se ele passou para a parceira. Que às vezes pode acontecer isso. Pode. E aí já vê a saúde do bebê. Então, a paternidade ativa, ela é um input, uma porta de entrada, uma janela para o homem ser puxado para a saúde dele próprio. Aí a gente vai fazer uma audiência pública lá junto da Duda Possato, que é uma profissional da saúde muito legal da secretaria. A equipe da secretaria é muito boa, né? Tem as dificuldades do trabalho ali, mas a equipe é muito boa. O próprio secretário Marcos Covello também é uma pessoa que eu admiro bastante. E a gente vai ter ali essa audiência pública para falar da paternidade ativa. Eu vou lá falar de paternidade também, vou chamar outros pais, vamos ter algumas companheiras que vão falar. Mas não só disso, falar disso também para falar da saúde do homem. Porque teve uma audiência pública do quadrimestre da saúde, que é o momento que a gente vê os dados da saúde, que apresentou que na meta da paternidade ativa, do pré-natal do companheiro, só foi batido 7%. Olha, baixíssimo número. Eles queriam fazer assim, eu não lembro o número absoluto, 700 atendimentos nos últimos 4 meses, fizeram 7% disso. Nossa. Aí eu fui procurar saber, então foi um trabalho meu de fiscalização que me chamou a atenção, chamei a profissional responsável, ela me explicou qual era o desafio, que basicamente assim, o problema é que o homem trabalha, que tem homem que não se interessa, tem homem que engravida e vai embora. Tem uma coisa muito complexa, né? São vários casos. Tem o cara que é dedicado, mas não consegue acompanhar, porque está sempre na carreira profissional apertada. E aí a gente vai fazer essa audiência pública para avançar. Então são coisas assim que mudam a vida das pessoas, né? Porque a gente vai conseguir construir política pública. É verdade. Yuri, nosso tempo está acabando. Eu falo pra caramba. Não, eu também. Mas foi ótimo te receber aqui e falar sobre tantos assuntos, principalmente cultura, né, que é nosso tema central aqui no programa. Queria convidar você para voltar outras vezes, principalmente quando tiver alguma coisa voltada a essa área que a gente puder divulgar, mostrar, chamar as pessoas para participar. O espaço está aberto. Eu desejo a você muita luz no seu mandato. Sei que não é fácil, toda a função pública desgasta muito, é muito difícil, né? Mas também é muito necessária. Teve um momento da nossa entrevista que você falou assim, as pessoas não são necessárias, são sim. Porque as ações se fazem através das pessoas, se concretizam através das pessoas. Então você é muito necessário, tá? Você é muito necessário para Petrópolis, para todos aqueles que votaram em você, confiaram em você, e para todos aqueles que, assim como eu, acreditam em um futuro melhor para os nossos pequenos, para os nossos jovens e para a gente também quando ficar velhinho, né, Yuri? Com certeza. Tá longe muito ainda, obrigada. A gente tem tempo. Não sei, tá longe. Eu que agradeço, Sandra. Muito bom esse bate-papo, foi ótimo, me senti super confortável. Vou voltar assim mais vezes, assim que você me convidar. E dizer isso, né? Que quando você falou da cultura, eu esqueci de um assunto que pode ser talvez o nosso próximo tema, que a gente aprovou a Lei de Incentivo à Cultura. É uma lei de minha autoria, na qual construí junto do Conselho Municipal de Cultura. O texto foi feito pelo mandato pelos conselheiros, um trabalho muito coletivo, mas que eu que protocolei na Câmara, acabei ficando com essa autoria, né? Mas é uma lei que pode mudar a história da cultura em Petrópolis, porque até conversando com a Diane Lesco, que é a presidente do Instituto Municipal de Cultura, o governo já está preparando uma regulamentação. O que é a Lei de Incentivo à Cultura? Qualquer fazedor de cultura, ele arranjar um empresário que é parceiro e esse empresário ter isso abatido no IPTU ou no ISS dele. Maravilhoso. Tributos municipais. Então isso foi um avanço que eu acredito que para o ano que vem vai sair do papel, porque vai ter regulamentação esse ano, eu votei a lei ano passado, e a gente vai incluir já no orçamento, porque isso tem que estar no orçamento, eu já fiz a emenda do orçamento, e aí talvez no ano que vem eu, por exemplo, lá que tem um bloco, né?
Pô, às vezes quero um patrocínio, chego para uma loja e falo assim, cara, se você fizer isso, você vai poder tirar lá 0,5%, 1% do seu imposto. Tu me ajuda a fazer os panfletos? Isso vai facilitar muito projeto social, muito projeto cultural aí na cidade. Então, estou bem animado. Olha, e uma coisa super bacana que toda semana, há quase 2 anos, a gente tem um quadro chamado Trilhas Literárias, que a gente fala sobre a biografia, as principais obras de algum grande autor. Como Petrópolis está inserido nisso, na vida de tantos escritores? Vamos pensar num circuito literário aqui em Petrópolis. Vai ser muito bacana. Essa é uma ideia que a gente deixa aí para o futuro, quem sabe. Muito bom, né? Conta comigo. A gente volta a conversar sobre Muito isso. Yuri, muito obrigada. Agradeço, tá? Parabéns Saúde, pelo trabalho. sucesso e conte com a gente para o que precisar. Muita força. Tchau, gente. E vocês continuam com a gente porque tem mais programa pela frente. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um poeta, escritor e crítico literário argentino, considerado uma das maiores expressões literárias de seu país. Estamos falando do inigualável Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 24 de agosto de 1899. Desde muito cedo, ele desenvolveu uma afeição pela leitura. Por influência de sua avó materna, que era de origem inglesa, aprendeu inglês antes mesmo do espanhol. Aos 4 anos já sabia ler e escrever, e com apenas 7 já mostrava que seria um escritor. Aos 9 anos ele escreveu seu primeiro conto, La Víscera Fatal, inspirado na obra Dom Quixote. Aos 10 ele já havia publicado em um jornal a tradução de um conto de Oscar Wilde. Em busca de um tratamento para a progressiva cegueira de seu pai, sua família mudou-se em 1914 para Genebra, na Suíça. Lá, Borges cursou o ensino médio. Em 19, eles se mudaram para Madrid, onde Borges entrou em contato com o movimento ultraísta e colaborou com poemas e crítica literária em diversas revistas. De volta a Buenos Aires, sua terra natal. 2 anos depois, ele regressou a Buenos Aires e participou ativamente da vida cultural da cidade, fundando com outros escritores revistas importantes como a Proa e a Prisma. Em 23, lançou seu primeiro livro de poemas, Fervor de Buenos Aires, com forte inspiração surrealista. Após várias publicações, a consagração veio em 35 com seu primeiro livro de contos, História Universal da Infâmia. Durante a década de 30, sua fama cresceu na Argentina. Além de exímio escritor, Borges foi um grande crítico literário e também tradutor de escritores de sucesso como Virginia Woolf, William Faulkner e Henri Michaud, entre outros. Em 38, faleceu seu pai e foi nesse mesmo ano que ele sofreu um grave acidente provocado por sua progressiva cegueira. Logo depois, Borges precisará permanentemente de ajuda para poder escrever suas histórias. Borges e o peronismo. Em 37, ele foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, onde trabalhou durante 9 anos. Em 43, publicou uma de suas mais importantes obras, o Aleph, considerado uma das maiores obras literárias do Ocidente. Na obra, Borges sugere imagens e espelhos onde o real confundia-se com a realidade. Em 45, com a chegada de Juan Domingo Perón à presidência da Argentina, muita coisa mudou. A mãe e a irmã de Borges foram presas por declarações contra o novo regime.
Borges foi demitido da Biblioteca Nacional e nomeado como inspetor de pássaros e coelhos nos mercados, posto claro que o poeta renunciou. Borges viu-se obrigado a sustentar-se por meio de conferências e também palestras. Em 50, a Sociedade Argentina de Escritores nomeou Borges seu presidente. Este órgão tornou-se conhecido por sua oposição ao novo regime. Em 55, com a queda do peronismo, o novo governo o traz de volta à Biblioteca Nacional. Borges também ingressa na Academia Argentina de Letras. Carreira premiada. Como reconhecimento por seu trabalho, Borges foi contemplado com muitos outros títulos e prêmios. Doutor honoris causa pela Universidade de Cuyo, Prêmio Nacional de Literatura, Prêmio Fomentor Internacional de Literatura, Comandante de Letras e Letras da França, Prêmio do Congresso Internacional de Editores, Prêmio Cervantes e tantos outros mundo afora. Apesar do reconhecimento internacional e de muitas indicações ao Nobel de Literatura, o escritor argentino nunca recebeu o prêmio. Certa vez, ele próprio ironizou, abre aspas, "Não entregar-me o prêmio Nobel virou já uma antiga tradição escandinava. Cada ano me dizem que estou sendo cotado e sempre dão o prêmio a outro. É uma espécie de rito", fecha aspas. Acometido por problemas nos olhos, foi aos poucos perdendo a visão. Quando estava totalmente cego, ele contou com a ajuda de sua mãe para escrever seus livros. A doença fez com que vivesse em reclusão durante boa parte de sua vida. Borges casou-se em 67 com Elza Millan, uma velha amiga de juventude, mas o casamento duraria apenas 3 anos. Aos 86 anos, ele casa-se com Maria Kodama, sua secretária, companheira e também guia. Ela se tornaria sua herdeira universal. Borges faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 14 de junho de 1986. Sua obra, claro, continua sendo inspiração para todos nós, leitores e escritores. E olhem só o que diz o leitor Borges. Que os outros se vangloriem das páginas que escreveram, a mim me orgulham as que eu li. Jorge Luiz Borges. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse grande autor argentino, sugestão do nosso querido Felipe Bastos, que vive em Buenos Aires e assiste ao nosso programa pelas redes sociais. Obrigada pelo carinho, Felipe. Sugestão acatada. Semana que vem eu espero vocês para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens nas redes sociais e, claro, pela audiência de vocês. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.